galera, terceira parte de ligações químicas. Aqui nessa terceira parte a gente fala das ligações metálicas. Não tem muita coisa para falar das ligações metálicas, mais as características dos compostos, que são chamados compostos metálicos, né? Mas aqui a gente fala da sua formação um pouquinho, né? E o que faz com que os metais tenham essas características, né? Então a ligação metálica ocorre entre metais. E aí o que nós temos? Os metais têm tendência de perder elétrons, então são substâncias que querem perder elétrons. Como que você vai juntar dois caras que querem perder elétrons? Na ligação metálica, metal com ametal, transferência de elétron, metal transfere elétron para o ametal. Na ligação covalente molecular, ametal com ametal, compartilhamento de elétron. E nas ligações metálicas, metal com metal, o que vai acontecer? Os caras vão deixar os elétrons que eles querem perder de lado. Vão juntar dois caras, cada um quer perder uma quantidade de elétrons, então deixa esses elétrons de lado. Deixa eles ali nos chamados intertícios, que são aqui nessa representação, aqui na figurinha, ó. Você vai ver que os caras positivos são os átomos metálicos, que tendem a perder elétron e ficar como cátion, né? E aí eles liberam esses elétrons, ficando aqui nos espaços vazios, que são chamados intertícios. Então, na ligação metálica, a gente fala que dá origem, e devido a esses elétrons livres, origem a um mar de elétrons ou nuvens de elétrons, né, onde esses elétrons ficam em movimento ali entre esses compostos metálicos, né? Então existe a formação desse mar de elétrons, dessa nuvem de elétrons, devido a grandes tendências que os metais tendem a perder elétrons, né? Então essas são as nossas chamadas ligações metálicas, né? Quais são as características dos compostos metálicos? Então, nesse caso, são sólidos nas condições ambientais, com exceção do mercúrio, galho, césio e frâncio, que são líquidos a temperatura de até 29,8 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, essas são as nossas exceções. Todos os outros, que são a maioria dos elementos da tabela periódica, né, eles são sólidos à temperatura ambiente. Em geral, apresentam temperatura de fusão e ebulição normalmente elevados, com exceção daqueles carinhos ali. São ótimos condutores de corrente elétrica e também de calor, então são ótimos condutores elétricos e térmicos. Apresentam brilho metálico, com exceção do ouro e cobre, ouro amarelo e cobre meio avermelhado. Então todos os outros metais têm essa característica desse brilho metálico, né? Possui alta densidade, tanto é que os elementos mais densos conhecidos são os metais. Então o ósmio, se eu não me engano, é o cara que tem maior densidade. E possui maleabilidade, capacidade de ser moldados. Olha esses carros que tem aí ao nosso redor, todos eles de formatos diferentes. Então esses metais têm essa capacidade de ser moldado em formas diferentes. E possui ductibilidade, capacidade de formar fios e tubos. Fios são os nossos condutores aí que a gente utiliza nos aparelhos eletrônicos. E tubos, tubos redondos, tubos quadrados, né? Então a gente tem vários tipos de tubos aí feitos de metais. Então essas são as principais características dos compostos metálicos, né? Dentro das ligações metálicas, a gente fala das ligas metálicas, que são muito utilizadas no nosso dia a dia. São misturas de metais que com uma finalidade, que eles querem melhorar alguma característica desses metais, eles tendem a formar as ligas metálicas, né? Se fala muito dos carros de rodas de liga leve. O que são as ligas leves? As rodas antigamente dos carros eram todas feitas de metal, de ferro, bem pesado, ferro carbono, né, que a gente chama, mistura de ferro e carbono. Eram muito pesadas, pouco resistentes, então se criaram algumas ligas metálicas para deixar essas rodas mais leves e também mais resistentes, né? Então existem algumas ligas no nosso dia a dia que elas são criadas para apresentar uma melhora em determinada característica e geralmente são utilizadas para uma determinada finalidade. Então tem aqui alguns exemplos, ó. A liga metal fusível, não sei se vocês já viram essa cápsulazinha aí do lado, é um fusível de aparelhos eletrônicos, lá no estabilizador do computador tem na parte de trás. É uma liga metálica, ali dentro tem um fiozinho. Esse fiozinho passa eletricidade, porém ele apresenta uma temperatura de fusão baixa. Por que isso? Porque se eu tiver uma carga elétrica, uma descarga elétrica muito grande, um pico de energia, esse fiozinho que passa eletricidade, ele é rompido com facilidade, porque ele vai esquentar, né, devido à descarga elétrica, ele vai esquentar, então ele se rompe, não deixando essa descarga elétrica chegar na parte interna dos aparelhos eletrônicos.
Então ele bloqueia ali a nossa corrente elétrica. E essa liga metálica, chamada de metal fusível, é composta por bismuto, paládio, estanho, cádmio, né? Então são misturas de metais para uma determinada finalidade. Então ele tem ali a finalidade era baixar a temperatura de fusão para que com a descarga elétrica ele se rompa, facilitando então com que os aparelhos eletrônicos não sejam queimados com facilidade. Acaba queimando o fusível é bem barato, é fácil de ser substituído, mas não deixa com que o aparelho seja danificado, né? Outro tipo, nosso dia a dia, nem tanto no meu, né? Talvez no de vocês, mas o ouro de joalheria. Quando se fala lá de ouro 18 quilates, ouro 1000, fala das misturas que o ouro apresenta. O ouro puro, ele é um ouro, ele é mole, não é fácil de fazer um cordão, por exemplo. Se você fizesse um cordão de ouro puro, qualquer tensão que você desse, qualquer impacto ali, ele ia se danificar, ia quebrar com facilidade. Porque lembra lá naqueles filmezinhos de Idade Média que os caras pagavam com moedinhas de ouro e os caras mordiam a moedinha para ver se era ouro de verdade? Então, se fosse ouro de verdade, ouro puro, ele ia marcar a moedinha com aquela mordida, né? Porque o ouro é mais mole, não é totalmente resistente. Então se faz uma mistura com cobre e prata junto com ouro para poder gerar uma maior resistência, para poder moldar esse ouro e não fazer com que ele se danifique com facilidade. Então chamado de ouro de joalheria ou classificado em quilates. O ouro 18 quilates, por exemplo, tem 75% de ouro e os outros 25% é de prata e cobre. Então a prata e cobre gera resistência ali no ouro, então acaba sendo uma liga metálica. E o último exemplo aqui é o aço, comum na indústria, comum no nosso dia a dia. Aço tem várias características, tem o aço inox, mas o aço normal ele é feito de ferro e carbono. Já o aço inoxidável ele não apresenta ferro, por isso que ele não enferruja. O fato de formação de ferrugem vem diretamente ligado à composição do ferro, então é o ferro que vai oxidar, que vai enferrujar. Se o aço não enferruja é porque ele não tem ferro, então é outro tipo de liga metálica, então são algumas ligas presentes no nosso dia a dia, né? E aí, na parte de ligações metálicas, temos que lembrar do mar de elétrons livres, que vai atribuir algumas características. Falamos das características dos compostos metálicos e das ligas metálicas, que é a mistura de metais para gerar uma melhora numa propriedade e para uma determinada função, né? Então, é basicamente isso. É bem simplesinho mesmo a parte de ligações metálicas. E aí, vocês ficam atentos que logo vem mais conteúdo. Então, foca nos exercícios e um abraço para vocês.